Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje trago-vos aqui um convidado que também é youtuber e tem o canal O Investidor Club, que é o Daniel Pires. Olá Daniel e muito obrigada. Olá Ariana, muito obrigado pelo convite. Queria aproveitar e queria começar já a fazer algumas questões que são importantes para as pessoas. A primeira é que nos contes o teu percurso e como é que começaste a investir. Ora bem, o meu percurso é exatamente igual a qualquer pessoa. Acabei o curso de engenharia, tinha algum dinheiro para investir, então paguei 1000 euros e pensei, o que é que vou investir? E toda a gente dizia que Sonai e DPs eram grandes empresas, por isso fui a um banco, cheguei ao balcão e disse, quero 500 euros de DP e 500 euros de Sonai, e não sabia nada nem de algo fundamental, nem nada disso. Ou seja, comprei só para aquela coisa que toda a gente dizia que bolsa que era um bom investimento. Ou seja, depois a partir daí... Totalmente. Diga, completamente a cegas, porque não sabia nada do que sei agora, que é normal que o percurso de qualquer pessoa é não saber exatamente nada. Depois comecei a perder dinheiro, comecei também a ganhar dinheiro e comecei a aprender algumas técnicas. Infelizmente comecei por uma técnica que não gosto nada, que é análise técnica, infelizmente não gosto. E depois fui começando a aprender coisas mais interessantes, como análise estatísticas, como também a parte fundamental e, sobretudo, a que eu gosto muito mais, que é a parte macroeconómica. Para mim, eu adoro essa parte. E, passado alguns anos, cá estou eu, sobrevivi a esses percalços todos e contar aqui uma história e também ajudar quem quiser ser ajudado. Mais ou menos a que ano? É só para nós percebermos. Mais ou menos por volta de 2006, 2007, antes do subprime. Antes do subprime. Portanto, entretanto, na altura... ganhando com o pós-subprime. Sim, na prática eu posso dizer que tive muita sorte no início. Porquê? Porque era um bull market, ou seja, davas um pontapé em qualquer pedra, aquilo subia completamente. Ou seja, qualquer leigo, qualquer pessoa ganhava dinheiro na bolsa. Depois, claramente, que antes do subprime comecei a aprender mais ou menos um bocado de análise técnica, o stop loss, foi isso que me fez sobreviver, mas também levei umas cacetadas do caneco, que é normal levar umas cacetadas. Sim. Olha, e falando aqui também da estratégia, hoje em dia já investes em ações, há muitos anos, e investes em mais coisas sem ser ações? Tens outros produtos financeiros neste momento? Depende da estratégia. Por exemplo, eu não faço uma distribuição de portfólio por distribuição por ações, é por estratégias. Ou seja, muitas vezes não dá para fazer estratégias só de ações. Por exemplo, quando tenho que utilizar estratégias long short, tenho que utilizar CFDs para fazer a parte curta. E raramente é que utilizo opções, mas é algo que não estou muito confortável na parte de opções, por isso fico-me só na parte de ações e parte de CFDs na parte curta. E claramente o investimento toda a gente conhece, que é o chamado ETF, que é, na prática, eu considero isso como ação, por isso não há nenhuma dificuldade. Acaba por ser um conjunto delas. Exatamente. Neste caso, se tivesses que ter uma boa alocação, como é que seria um bom portfólio para ti? Se pudesses dizer mais ou menos... Acho que é uma carteira bem diversificada, é aquilo que será mais... Ora bem, como te disse, a diversificação de carteira não se faz com a quantidade de ações. Por exemplo, quando tens, por exemplo, 30 ações, toda a gente diz que está diversificado ao beta-mercado. No entanto, há estudos que dizem que basta 15, e é verdade. No entanto, se o mercado sobe, o teu carteira sobe, se a tua carteira desce, a tua carteira desce. O que é que se faz aqui? Tem que se alocar por estratégia, ou seja, umas partes longas, outras estatísticas, outros long shorts, técnicas de pânico, ou seja, na prática eu chamo-lhe a técnica da Perrondo porque é um paradoxo matemático em que há dois jogos negativos e quando se juntam os dois jogos existe na prática um cariz positivo. Na prática o que digo sempre, a diversificação tem que ser por estratégia e não por quantidade de ativos, porque não vai diversificar nada. Existem muitas pessoas que dizem, quer dizer, eu já ouvi tudo, já vi pessoas a dizerem, não, deves ter uma excelente carteira diversificada ao máximo. Por outro lado, deves só investir em 3 ou 4 ou 5 ações, porque ali vais concentrar é estilo do Munger. Portanto, vai depender sempre à medida. Resultados, mas a volatilidade é maior, ou seja, se estás enganado, que é o normal, perdes tudo. Vais perder, perdes Exatamente. Exatamente, sim. Neste caso, o mais seguro é diversificar de acordo com a estratégia. Tens alguma preferida, digamos assim, que queiras falar às pessoas? Adoro o sangue do mercado. Quando há pânico no mercado, eu adoro comprar. Por exemplo, essa coisa do coronavírus, estou à espera que as aéreas caiam mais para comprar. Por exemplo, as que fazem renting, não aquelas, não as Boeing, não as Airbus, mas as que fazem renting, já ando há alguns meses atrás delas, estou à espera que caia à vontade. Pânico, por exemplo, Catalunha, também adorei comprar ações da Catalunha quando foi o referendo. O Brexit, tive azar, que era o dia de São João, quando saiu o Brexit, ou seja, não fiz nada.
perdi uma grande oportunidade do Brexit, o Trump também perdi outra oportunidade do Trump, mas eu adoro pânico, tudo que seja pânico, eu apanho. Ganhas, costumas retirar bons resultados, então, Exatamente, porquê? discussões ou de cada momento? Sim, porque tem uma coisa muito importante. Os fundamentos não se alteram. Se os fundamentos não se alteram por causa do pânico, é uma oportunidade de compra. Exatamente. O que manda aqui, o que eu digo sempre, a macroeconomia e fundamental. O resto é para aproveitar juros que caem, na prática é isso. E diz-me uma coisa, relativamente aqui à Bolsa, existe algum episódio que tu queiras partilhar com as pessoas que achas que é importante dizer, olha, isto foi uma experiência que eu retirei daqui, muito conhecimento. Alguma coisa que aconteceu no mercado que tu tenhas visto, olha, aconteceu-me isto e com isto eu aprendi isto. Qual era, que aproveites e dês conselhos aqui? Eu posso dizer que tenho mais sorte que juízo, ou seja, pessoalmente, graças a Deus, ainda não rebentei nenhuma conta. No entanto, houve episódios espetaculares que dá para perceber várias situações, por exemplo, o caso de 2015, que esse aí fica-me na memória, em que o franco suíço retirou o PEG ao euro, sem avisar ninguém, foi um autêntico cisne negro em que milhares de pessoas perderam dinheiro porque estavam apostadas curtas contra o franco suíço, ou seja, foi algo que foi inusitado. Outro dado inusitado tem também a ver com política, por exemplo, quando houve o caso do Temer, do Lula, em que o mercado do Brasil aqui 20%, foi uma oportunidade espetacular. E claramente os casos do BES, o caso do Banif, que dá para saber que nós não devemos acreditar em outros, temos que fazer nossas próprias análises críticas e não seguir o que é que os outros dizem. Na prática isso eu considero que foram os momentos mais interessantes nos últimos 10 anos. Positivos e negativos, digamos assim. Então. Exatamente. Conseguiste perceber e conseguiste perder, não é? Infelizmente. Exatamente. O que eu digo sempre é sobreviver. Se nós conseguimos sobreviver, no tempo das vacas magras conseguimos sobreviver, ou seja, não perder muito, quando vier as vacas gordas, damos um pontapé numa ação, ela sobe e na prática temos maiores probabilidades de conseguir grandes rentabilidades a longo prazo. Porque isso é uma maratona, é tentar ganhar uma rentabilidade a muito longo prazo e não no curto prazo. Porque se ficarmos focados no curto prazo, perdemos todo o dinheiro, ponto final. Não há hipótese. Mas temos que realmente ir acompanhando e ir vendo os nossos investimentos com gosto e com atenção àquilo que se está a passar. Se tu não tens paixão, se não tens emoção, na prática vais cometer muitos erros, tu vais querer aquela ânsia de jogar, aquela ânsia de ganhar e vais cometer demasiados erros. O meu conselho é, desliga o computador e vê só ao final do dia e não te preocupes mais. Trabalha, ganha dinheiro depois, à noite, é que vês. Ou senão uma pessoa fica viciada. É normal. E neste caso, principalmente para quem é leigo, tu que já investes há alguns anos, já há mais de uma década, o que é que tu dirias se voltasse a falar com o Daniel de há 15 anos atrás, ou então alguém que está a começar agora no mercado e diz assim, mas isto é tão complicado, como é que eu posso começar? Quais são os conselhos que tu davas aqui às pessoas? Primeiro tu dizia, não aprendas análise técnica, a única coisa que aprendas é suporte, resistência, o resto esquece tudo, ou seja, foi uma época que perdi demasiado tempo a aprender coisas que atualmente sei que não têm fundamento prático ou teórico, ou seja, existe o chamado miragem estatística em que nos parece que é real, mas na realidade de contas são só miragens e é isso que eu aconselho as pessoas, não percam tempo com isso. Se quiserem aprender algo de análise técnica, suportes, resistências, chega, sobra, basta. Para poder saber entrar e sair do mercado e depois ir acompanhando a análise fundamental macroeconómica de forma a conseguir, conhecendo a empresa, investir a longo prazo e saber como é que... Os maiores erros que cometi foi usando a técnica errada, porque eu considero a nossa técnica como gestão de risco e não como saber o que é que vou fazer, o que é que não vou fazer. Existem técnicas interessantes, mas não as aconselho porque não são estatisticamente fiáveis, ou seja, temos que sempre aliar a parte estatística e isso tudo. Se não houver uma base estatística forte, não vale a pena mesmo. Portanto, neste caso, um conselho é aprender então um mínimo ou o básico da análise técnica e será então focar naquilo que é realmente as ações, nos seus fundamentos. Eu sei que é um conselho um bocado polémico, mas é o meu conselho que dou. Claro, é a tua opinião pessoal e é isso que estamos aqui. O vídeo é sempre uma opinião pessoal. Mas, sobretudo, sobrevivam e percam pouco. O meu maior conselho é percam pouco. Vocês vão perder muito, mas percam pouco, porque quando vocês aprenderem a perder e vocês quando começarem a ganhar experiência e maturidade e conhecimentos, vocês, depois disso vai ser quase uma brincadeira de crianças, quase. Não vão andar estressados, vão andar com calma, vão aproveitar as oportunidades, vão pensar nas coisas a longo prazo. Por exemplo, hoje estamos a gravar dia 3 de fevereiro. Hoje sai para mim que é o dado mais importante de todos, que é o ACM PMI.
ou há meses que não estou a comprar cíclicas. E se hoje vou correr bem, vou comprar cíclicas. Ou seja, é preciso ter paciência. É essa paciência, exatamente. Claro que sim. Tu és engenheiro de profissão. Portanto, tu, para que as pessoas saibam, não tens nada a ver com os mercados, não és analista financeira, não tens aqui qualquer tipo de ligação, economista, fiscal, nada. Simplesmente eu sempre gostei de economia, sempre gostei de economia desde a minha eternidade, sempre lia jornais económicos, sempre lia o Diário Económico, que já não existe, infelizmente já não existe esse jornal, via também o Jornal de Negócios também. No entanto, segui engenharia porque era a área que também gostava muito mais e atualmente sou engenheiro, tenho os meus gabinetes, tenho as minhas empresas da parte de engenharia e considero investimento como uma complementação e também um hobby porque me dá gozo investir, não só em ações, mas também muitas coisas. Por exemplo, gosto também, atualmente aprendi, até foi contigo, P2P, descobri o P2P contigo, a Race, gostei e comecei a desenvolver estratégias para investir na Race, por exemplo. Também te sigo a ti, também por causa dos cartões de crédito, isso é uma coisa que eu já tenho, o último da Caixa Agrícola já tenho, já comprei, já busquei o cartão. Ou seja, gosto de investir em várias coisas, porquê? Porque considera investir na Bolsa como uma estratégia. Se te investes em P2P, estás também a diversificar as tuas estratégias, ou seja, na prática, tu a seguir o conselho que lhe é bocado, ou seja, diversifica não em quantidade de ativos, mas em quantidade de estratégias, porque se uma correr mal, tens as outras para te segurar quando as coisas correrem mal, que é isso, alguma vez vai ter acontecer, não há dúvida nenhuma. E temos é que saber entrar e sair daquilo que queremos, ter objetivos, lucros, existem, digamos, investimentos para longo prazo, não é? E outros que é para os nossos objetivos a curto prazo ou para atingir aquele valor que muitas das vezes faz falta e é com isso que nós conseguimos ter um património maior. Portanto, sem os investimentos, tu serias mais pobre. Garantes também a mesma informação que eu acho que era igual. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu digo-te uma coisa que é o seguinte, viver do trabalho não te dá a liberdade financeira, não te dá. Ou seja, se tu tiveres um viés de pensar em investir a muito longo prazo, pensa que tu estejas a complementar a tua reforma, a reforma não vai existir, existe uma pirâmide populacional inversa, ou seja, ou cortam na segurança social ou aumentam impostos e a consequência final é exatamente pobreza. Ou seja, tens de pensar em ti, porque trabalho não te dá riqueza, dá-te sustento, mas não te dá riqueza. A riqueza feita dos proveitos que tu adquires por outras coisas. Mas digo sempre, trabalhem e poupem, não considerem que isso é uma vida, porque estatisticamente viver de investimentos não é possível a curto prazo. Tens que ter um grande bolo para viver. Infelizmente assim. É verdade. Eu também prefiro pensar numa opinião negativa sobre aquilo que vai acontecer no nosso futuro em termos de segurança social e Estado em relação aos impostos do que uma parte positiva e depois lá à frente a repreender. Portanto, acho que isto aqui vai ser um pouco também a nossa opinião para as pessoas, para o público do Renda Maior. Daniel, conta-nos do Investidor Club. Porquê? Porque é um canal que já tem muitos anos, pelo menos 3 anos, certo? 4? Sim e não. Eu já tinha canais do YouTube desde 2011, ou seja, esse não é o meu primeiro projeto. Sim, só que digamos que quando o projeto morre, eu acabo com tudo. Ou seja, já tive outras páginas web, já tive outros blogs, outros fóruns, e o último blog que eu tinha era só dedicado à Bolsa, ou seja, não tirava um maior provento, ou seja, queria algo que também complementasse um bocado de poupança, investimentos alternativos e também, por exemplo, também como fazer crowdfunding, coisas que são divertidas e são interessantes, ou seja, não queria um projeto só focado em ações porque seria muito limitador, porque uma pessoa não vive de ações, vive de vários investimentos, vive de várias receitas, ou seja, queria algo que fosse muito abrangente e que me divertisse mesmo a sério, porque era falar só sobre ações todas as semanas é muito aborrecido, porque isso é um negócio muito aborrecido. Para as pessoas que querem ter uma carteira diversificada, o bom é poder falar de tudo, não é? A importância é nós podemos dar a nossa opinião sobre isso. Exatamente. Acho que é importante. Então, criaste o Investidor Club no sentido de poder falar um pouco de tudo, também no YouTube, por algo como um social? Eu considero como um hobby. Na prática, o Investidor Club é um hobby de continuação do que tinha no passado. Porque uma coisa que vais entender que é o seguinte, se calhar não sei se estás a notar, 90%, a lei de Pareto diz o seguinte, que 80% das tuas receitas vem de 20% das fontes. Mas 20% das fontes, não estamos a falar de investimentos, são pessoas. Tu com o teu canal, tu estás a chegar a pessoas, estás a conhecer pessoas, e queres ou não, mais tarde ou mais cedo, tu vais rentabilizar, chama-se networking, ou seja, também uma função dos canais do YouTube e blogs, é criar um networking, por exemplo.
Eu gosto de frequentar fóruns, gosto de frequentar Opiniões, claro. blogs. Porquê? Porque conheço milhares de pessoas com mentalidades diferentes, porque temos de ser humildes, que nós não sabemos tudo. Por exemplo, eu não sei tudo, ainda há pouco tive que ir a um fórum perguntar, porque estava-me a enganar completamente a calcular, por exemplo, um aumento de capital. Queria ver se era estatisticamente rentável ou não, ou seja, estava a fazer janeiro, deixa-me ser humilde, deixa-me aqui perguntar. E lá fui perguntar, rever as contas. Nós não temos conhecimento de nada. Eu, pelo menos, acho isso. Acho que eu não sei nada ainda tenho tanto para descobrir, e a verdade é que cada vez que passo parece que sei menos, porque há tanta coisa. Há tanta coisa que descobrimos, mas quando nós descobrimos essa coisa nova, eu fico pelo menos radiante, porque digo, uau, está aqui mais uma nugget espetacular, uma golden nugget espetacular, e nós começamos a criar a nossa personalidade, o nosso modo de investir, consoante a nossa experiência e a experiência das outras pessoas. Ou seja, é por isso que eu adoro os blogs, o YouTube, porque dá para conhecer uma monstruosidade de formas de nós temos às vezes perspectivas que nem sequer conhecemos, nem sequer estávamos a pensar por ali, e outra pessoa mostra-nos, e se for assim? Eu acho que realmente é muito enriquecedora a partilha da informação, e acho que no que se trata a investimentos, por mais tempo que eu esteja, eu acredito que ainda sou muito recente, sou uma novata neste mundo, mundo, mas coisa para aprender. Há tanta coisa para saber e não se sabe nada. E não adianta estar a dizer que nós sabemos, podemos saber um bocadinho mais do que a outra pessoa que está ao nosso lado, mas há um mundo intenso intenso e imenso, passando aqui também a expressão. E mesmo quando tu analisas fundamentalmente uma ação, mas há sempre qualquer coisa que te escapa. E depois, quando tu expões o teu trabalho, é interessante, quando tu expões o teu trabalho, tu estás a fazer com que as outras pessoas possam criticar de uma forma construtiva. E é verdade, as pessoas dizem, Daniel, esqueceste disso, deixa-me ver, é verdade, e complementa-se de uma forma, ok, ou retiro aqui dinheiro, ou dou cabo da posição, ou incremento, ou deixo-me estar. Ou seja, há sempre essas opções. Estou enganado ou tenho maior confiança? Tenho maior confiança, invisto mais. Tenho menor confiança, retiro parte de dinheiro ou elimino a estratégia completamente, que já fiz isso. É muito difícil aceitar perdas, é muito difícil para a pessoa não consegue aceitar perdas, e acho que é a maior dificuldade que qualquer investidor vai ter em qualquer área, seja de ações, também P2Ps, aceitar as perdas de recorrentes, é muito difícil. Ou seja, enquanto não assumir as perdas, vai ser muito difícil conseguir dar aquele passo, passar aquela fronteira invisível, que eu digo que a partir daqui já tens a maturidade suficiente para pensar com a tua própria cabeça. Na prática, posso fazer isso. E a verdade é que as perdas acabam por afastar muitas pessoas de continuar no mesmo projeto. Infelizmente, tem que saber lidar com as perdas, tem que saber aprender com elas, e acho que estamos sempre a aprender e estamos sempre a tentar perceber. Mas é um ditado que eu gosto: se perdeste dinheiro, aprende a lição. Claro, boa, exatamente. É mesmo um ditado espetacular. E falar em perder dinheiro, a última questão que tenho para ti será em relação a livros. Existem sempre a última questão que deixas ficar para darem uma sugestão de leitura ao público. Neste caso, eu vou pedir é que fales do teu livro, porque tens o livro que se chama Para de Perder Dinheiro. Eu quero-te agradecer desde já pelo facto de me fazer chegar aqui a cópia do mesmo em versão e-book para eu poder ler. Já comecei a ler, mas ainda não terminei, e por isso quero-te pedir que fales sobre o mesmo. O link para depois adquirirem o livro também vai ficar aqui em baixo, e o link também para o canal do Daniel vai ficar aqui em baixo, o Investidor Club. Passem por lá, subscrevam e acompanhem o Daniel, por certeza. Eu ainda tenho uma má notícia que ainda não está disponível em papel. Ainda não está disponível, mas assim que estiver, eu vou colocar o link. Porque eu quero fazer, eu comecei a fazer uma coisa, quero ensinar as pessoas a empreenderem, é uma parte que me interessa, que é ensiná-los a fazer um crowdfunding, por isso estou a aguardar, pelo menos a primeira parte do livro, porque ele, seja o crowdfunding tenha sucesso ou não, o livro vai ser em papel. No entanto, quero ensinar as pessoas como se faz um crowdfunding, para de forma que, caso eles tenham um projeto interessante, também conseguirem financiamento, porque uma das partes mais difíceis que as pessoas têm é conseguir financiamento, que as pessoas não têm conhecimento, pensam que é bancos, mas outras formas de arranjar dinheiro. Mas falando sobre o livro, é um livro que eu meti lá a minha experiência, os meus conhecimentos, em que falo de muitas técnicas, falo de muitas formas de análise, e também dou cabo das miragens estatísticas, ou seja, eu chamo de miragens estatísticas aquelas percepções que as pessoas pensam é assim, mas eu demonstro matematicamente que não, é o contrário. E essa parte desse livro está muito focada também com muita parte matemática para as pessoas conseguirem calcular os long shorts, as posições curtas, as posições longas. Também falo sobre opções, como analisar mercados através de opções, como análise também utilizando análise macroeconómica, indicadores espetaculares macroeconómicos que determinam o sentido da macroeconomia global, por exemplo,
o ratio ouro-prata, que para mim é um dos mais fantásticos que existe, porque ao fazeres a divisão entre ouro-prata, tu retiras a parte de matéria da parte de metal precioso e ficas só com a parte industrial, ou seja, quando vejo o ratio, a prata subir mais ou cair menos que o ouro, tu sabes que a parte industrial está a subir, porquê? Porque a prata é o melhor condutor da Terra, depois é que vem o cobre, os outros alumínios e ouros é que vem depois, ou seja, como a prata é muito usada de uma forma industrial, quando fazes a parte do ratio, divides ouro pela prata, tiras a parte de riqueza e só ficas com a parte industrial e sabes que estamos numa expansão industrial ou não, ou também de commodities, o que é 5 estrelas para saber se vais investir no Brasil, se vais investir no Canadá, se vais investir na Europa. Exatamente, e é uma forma muito prática para não teres que ler milhares e milhares de indicadores, porque, como digo, o único indicador macroeconómico que eu sigo é o ISM. Emprego eu não sigo, porque o emprego é manipulado. Também não sigo a parte do PIB, porque o PIB, 5 em 5 anos, mudam as contas para parecer melhor. A parte também da inflação também não sigo, porque a inflação é um cálculo utilizado pelos governos para manipular as suas contas de reformas, também não sigo, ou seja, o único indicador é ICM PMI, é o mais potente de todos. Portanto, é aquilo que preferes em termos de análise. Exatamente. Daniel, mas eu tenho aqui livros também muito interessantes que gostaria de indicar, que eu até tenho aqui. Todos os livros de Nissan Taleb são brutais. Esse aqui Cisne Negro, Arriscar a Pele. Cisne Negro. Não dá para ver muito bem, mas qual é esse que tens na mão? Esse aqui é o Arriscar a Pele. Arriscar a Pele, exatamente. Sim. Assim, os melhores eu não aconselho muito a lerem o Cisne Negro, porquê? Porque está escrito de uma forma muito complexa e é muito difícil. Mas o Antifrágil é lindíssimo, é um livro técnico brutal. Isto aqui é um livro filosófico, Arriscar a Pele, que é também lindíssimo. Retira-se muitas equações. E também, para quem gosta também de um livro muito espetacular, que eu também digo sempre, que é um livro espanhol, só se encontra em Espanha, que é de Juan Naro, Los Trucos de los Ricos, que é uma forma de tentar baixar os impostos. Ok. Tentar aqui ver se conseguimos ver. Eu vou deixar os links depois na descrição também para que saibam mais sobre os livros também. É para poupar impostos, os truques que os ricos utilizam para poupar impostos. É 5 estrelas. Boa. Na prática são esses livros que eu gosto de aconselhar, mas sobretudo o meu conselho é vejam vídeos, o YouTube apareceu e é fenomenal em questões de ensino. Sigam os vídeos do YouTube de muita gente, sigam muitas pessoas, vejam várias formas de pensamento, porque nenhum pensamento é certo. Eu tenho o meu porque é ajustado à minha personalidade, como também esteja o teu, não é? É por isso que eu digo, não sigam só uma pessoa, façam o vosso percurso, aprendam, mas criem a vossa própria forma de investir, porque só assim que vocês vão estar confortáveis. É um conselho. Mas sobrevivam. O mais importante é sobreviver. Exatamente. Daniel, quero então agradecer desde já por teres feito esta colaboração. Os links destas informações todas e do teu canal vai ficar aqui tudo descrito em baixo, vão ficar todos aqui em baixo para que seja possível as pessoas terem acesso. Da minha parte, muito obrigada então, espero ver-te em próximos vídeos. Já sabem, se gostaram deste vídeo, por favor, deixem ficar o vosso like, eu espero-vos no próximo.